Muito bem, então vamos adiante. Esse é o momento de encerrar as figuras de linguagem e a gente dar continuação aqui com a tipologia textual. Vamos aqui na tela, olha aí. Então, aqui comigo na tela. Opa, 15, vamos ver que figura é essa? No texto do Hino Nacional, olha aí. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Opa. E outro exemplo. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto. Famoso poema, soneto de fidelidade. Que figura é essa, hein? O que está acontecendo nessas frases? O conceito é este: você está invertendo termos da oração, invertendo a sequência linear que seria sujeito, verbo e complemento. Você colocando qualquer outra sequência diferente, você vai ter essa figura de linguagem, a inversão de termos da oração. Como é que é o nome dela? O nome dela é este aqui, é o hipérbato. Você está invertendo os termos da oração. Começou com o verbo, né? Que seria a ordem direta, seria iniciar com sujeito, não é isso? De tudo, tem preposição, eu já sei que não é sujeito, eu já identifiquei que a frase é invertida, pronto, basta, eu tenho o hipérbato. Ok. E aqui, número 16. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar e eu não quero mais calar, né? Gonzaguinha. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Nem chegou, nem partiu, nem sorriu, nem amou, nem chorou também. Viveu? Que figura de linguagem que está acontecendo aí, professor, hein? Como é que é isso? Vamos ao conceito? Consiste em repetir conjunções coordenativas. Repetimos ali e, né? Apareceu o e de novo, depois o nem, conjunção coordenativa nem. Como é que é o nome disso? É o polissíndeto. Estamos repetindo as conjunções coordenativas, é o polissíndeto. E aqui, vim, vi, venci. Opa, a frase é atribuída ao imperador romano César, né? Não chegou, não partiu, não sorriu, não amou, não chorou também. Viveu? Ué, agora você percebeu que eu não escrevi mais a nossa conjunção, nem. Não repeti. Ah, é? Agora é a ausência das conjunções coordenativas. A ausência é assíndeto. Não temos mais a conjunção expressa aí, tá? Não temos mais a conjunção. Assíndeto. E aqui, 18. Nunca morrer assim, nunca morrer num dia assim, de um sol assim. O que está acontecendo aqui? Cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste, triste e fatigado eu vinha. O que está acontecendo aqui, hein? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. Aqui nós estamos repetindo palavras em geral. Repetindo palavras em geral, inclusive conjunções. Repetindo aqui, nunca, nunca, repetindo assim, assim, tá? Repetindo palavras, né? Triste, triste, tá? Repetindo que, inclusive conjunções, mas aqui se trata de conjunções subordinativas. E aí, como é que é isso? É anáfora ou repetição, tá? Anáfora ou repetição. Estamos repetindo palavras, inclusive, né, algumas conjunções. Maravilha! Hora de uma prática, prova da Banca Sebrasp, Tribunal de Contas do Pará, para auditor de controle externo. Ele pediu aqui no que se refere às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue o próximo item, para dizer que está certo ou errado, e aqui o item diz assim, na primeira oração do texto, o termo leão, letra maiúscula, foi empregado de forma simbólica para denotar... Oi, como é que é? Peraí. Se é forma simbólica, não é para denotar, né, pessoal? É para conotar. A forma simbólica é conotação. Tá? Agora, a forma literal do sentido real, né, é que é a denotação. Quando eu leio aqui na primeira linha, as garras do leão estão mais afiadas, a partir deste ano os bancos terão de informar à Receita Federal qualquer movimentação financeira mensal. Ah, não, isso aí é o leão no seu sentido simbólico da declaração de imposto de renda, né? Então é conotação, não é denotação, tá? O item está errado.
Maravilha, chegou a vez, olha aí, na tela comigo, é essa a nossa matéria agora, tipologia textual e gêneros textuais. Eu vou dizer para você como está dividida a sequência. Nós vamos primeiro ver os 4 tipos textuais básicos, tipologia textual. Treinar isso em questões, então tem primeiro a teoria com os 4 tipos básicos, tá? Depois tem questões, em seguida vem os gêneros textuais, e a gente vai falar aqui dos mais importantes. E na sequência ainda, vamos ver os tipos de discurso, discurso direto, indireto livre. Primeiro vamos ver qual é a diferença entre eles e treinar isso, e depois vamos ver a transformação entre esses discursos nas questões, ok? Então aqui na tela comigo, vamos lá. Primeiro a tipologia textual, tá? A tipologia textual abrange 4 tipos de estruturas e formas de empregar certos recursos linguísticos, conforme se mostra aqui nessa tabela, tá? Preparei essa tabela para ajudar você a visualizar com clareza a diferença e a gente agilizar aqui a nossa aula. Narração, descrição e a dissertação. Então, comigo aqui, número 1, na narração aqui, olha, na narração, elementos importantes, aliás, não só importantes, mas necessários, viu, pessoal? Necessários. Tempo, espaço, ação e personagens são elementos necessários, tá? E desses elementos necessários, um deles aqui é o mais importante, que é o tempo. O tempo é a marca principal que caracteriza a narração. Por quê? Porque a narração pretende apresentar isso aqui, olha, uma sequência cronológica dos acontecimentos. Na narração existe antes, durante e depois. As cenas são apresentadas sucessivamente na linha temporal, tá? Para essa marca de sequência temporal, a gente tem muitos advérbios, os advérbios de tempo. E para marcar o espaço onde ocorrem os fatos, eu tenho os advérbios de lugar. Como se trata de contar uma sequência de cenas no tempo, a gente vai ter o verbo principalmente no pretérito perfeito, tá? Prevalece verbos na maioria pretérito perfeito. Narração. Na descrição, você pode ter espaço e ou ação e ou personagens, tá? Porque não é necessário que tenha todos esses elementos. Pode ser que eu tenha só um espaço que eu estou descrevendo, pode ser que sejam apenas ações, pode ser que sejam apenas personagens e eu posso combinar. Você percebeu que o único elemento que eu não repeti, que tinha na narração, era o tempo? Esse eu não repito aqui na descrição. Por quê? Porque na descrição eu tenho apenas uma cena que é focalizada no momento. No momento. A cena é apresentada em um momento, mas não numa sequência cronológica, né? Que era o caso da narração. A narração mostra uma sequência de acontecimentos. A descrição não é sequência, é um momento que é focalizado. Na descrição predominam adjetivos, sim, e também um vocabulário dos 5 sentidos, principalmente a visão. Por quê? Porque a descrição é escrita com o objetivo de fazer o leitor formar uma imagem mental da cena, ou das ações, ou dos personagens. A gente forma na mente do leitor uma imagem, tá? Ele forma aquela imagem mental com base no apelo do vocabulário para os 5 sentidos. Ah, tá. E os verbos numa descrição? Principalmente no presente ou então no gerúndio, né? Aquela forma dos verbos com o final NDO, ou pretérito imperfeito, né? Que a gente sabe que vai terminar com o final ia, fazia, vendia, vivia, ou final ava, principalmente, cantava, sonhava, e outras terminações irregulares, quando é o caso de verbos irregulares. Aqui na tela comigo, olha no olho. Gente, então fica bem atento, fica bem atenta para essa diferença entre a narração e a descrição quanto ao vocabulário, tá? Quanto ao vocabulário, a narração vai ter muito recurso aos advérbios, para marcar tempo e espaço, e a descrição vai ter muito recurso de palavras do campo das sensações, principalmente a visão,
tá? Também vai haver, às vezes, apelo para audição, para tato, paladar, olfato, mas é principalmente a visão que marca a descrição. Também para esse ponto em que a narração mostra uma sequência, os acontecimentos vão se sucedendo numa narração, tá? E a descrição focaliza um momento e constrói uma fotografia daquele momento, tá? Só aquela cena. Também os tempos verbais ajudam, tá? Muito. Você olhar na narração, que vai ter verbos no pretérito perfeito na sua maior parte, e a descrição, na sua maior parte, vai ter verbo no presente, ou no gerúndio, ou no pretérito imperfeito, ok? Volta aqui na tela, vamos ao terceiro tipo textual, a dissertação. Ela trabalha conceito, informação, dados, juízos de valor e fundamentação. Opa! Já viu que tem uma diferença grande agora, né, em relação aos anteriores. Ó, aqui nós vamos trabalhar uma noção abstrata. Por isso, na dissertação, predominam substantivos abstratos. A riqueza de substantivos abstratos já vai te levar logo para dizer que o texto é dissertativo, ok, pessoal? Também pode haver adjetivos subjetivos. Por que adjetivos subjetivos? Porque aqui eu posso expressar juízos de valor, eu posso trazer julgamentos, né, sobre os conceitos e assuntos que estamos abordando. Verbo no presente prevalece, tá? Verbo no presente, o foco maior da dissertação é o presente. Eu falei foco maior, tá? Eu posso fazer dissertação ainda dentro de aspectos do passado, momentos históricos, mas sempre com relação a trazer informação e dados ou trazer juízos de valor sobre esses assuntos. No texto injuntivo, né, que é o quarto tipo textual básico aqui, o que acontece, tá? O texto injuntivo pode conter instruções sobre procedimentos, você vai ver isso com verbos no imperativo ou infinitivo, e isso é chamado, então, com outro nome, né? Texto instrucional. O texto injuntivo pode ser chamado texto instrucional quando ele apresenta as instruções de como proceder. Exemplo disso, os manuais, receitas, bulas, etc. Ou pode conter regras e normas. Regras e normas. Vem verbos no presente ou no futuro, que é chamado também de texto normativo ou deontológico, tá? Você vai ver isso nas leis, decretos, regulamentos, contratos, etc., tá? Isso aí é texto injuntivo do tipo normativo. Então, resumindo aqui comigo, olho no olho. O texto, oi, comigo na tela, olho no olho. Professor na tela, olho no olho, pronto, aí. Então, gente, é o seguinte, texto normativo ou texto instrucional, os dois são tipos do mesmo que é o texto injuntivo, tá? O texto injuntivo pode apenas orientar, uma bula de remédio é uma orientação para o usuário do remédio, uma receita, uma orientação para quem vai preparar o alimento, tá? Agora, o texto normativo é aquilo que tem que ser, e se não for, existem apenações na hora de transgredir aquela lei, norma, regulamento, tá? Estatuto, o que seja, ok? E vamos adiante, então. Aqui na tela, vamos à prática. Texto e vamos até o enunciado. Esta é uma prova da Banca Sebrasp, concurso do SERPRO, analista em ciência de dados. Vamos olhar aqui o enunciado, né? E a gente, então, vai ter uma ideia do que é para olhar nesse texto. Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto. Julgue os itens a seguir. Número 1. Quanto à tipologia. O texto é predominantemente expositivo. O que é expositivo, professor? Vou te explicar aqui. O tipo textual chamado dissertação pode ocorrer de duas formas. O tipo textual chamado dissertação. Ele pode ocorrer na forma expositiva e pode ocorrer na forma argumentativa. Essas duas formas, tá? E aí qual é a diferença?
Quando a dissertação ocorre na forma expositiva, ela dá privilégios para a informação objetiva, a informação mesmo, tá? Apresentação de dados, conhecimento, objetivamente, ok? Quando a forma da dissertação é argumentativa, aí você percebe que se trata de juízo de valor. O que é juízo de valor? É expressar opinião e apresentar fundamentação para convencer acerca dessa opinião. Quando o texto contém juízo de valor do próprio produtor do texto, tá? Você vai ver na sequência que eu vou te dar exemplos em que aparecem juízos de valor sem ser do próprio produtor do texto. Se não for do próprio produtor do texto, a gente vai considerar que o texto ainda é expositivo, apenas informando opiniões alheias, tá? O que a gente considera mesmo argumentativo é o texto que vai assumir um ponto de vista. Ele vai assumir o seu próprio juízo de valor. Então a pergunta é se o texto aqui, olha, é predominantemente expositivo, ou seja, predominantemente ele não traz juízo de valor. Ele assume apenas uma função informativa. Essa é a pergunta dele. Ele assume predominantemente uma função informativa. Vamos ver se é isso, tá? Vamos ao texto. Então, aqui está ele. Vamos aqui. Não estamos opondo máquinas à ecologia, como se as máquinas fossem aquelas coisas que só servem para violentar a mãe natureza e violar a harmonia entre o ser humano e a natureza, uma imagem atribuída à tecnologia desde o fim do século XVIII. Parou aqui. Observa comigo. Na primeira linha, não estamos opondo máquinas e ecologia. Verbo no presente, já ficamos de olho nisso. Presente. Não estamos opondo máquinas à ecologia, como se as máquinas fossem aquelas coisas que só servem para violentar a mãe natureza e violar a harmonia entre o ser humano e a natureza. Uma imagem atribuída à tecnologia desde o fim do século XVIII. Você percebeu a preocupação nesta frase de mostrar qual é a forma de enxergar o assunto, a tecnologia? Ele está dizendo que não é aquela forma, né, antiga de colocar a tecnologia em oposição à natureza, tá? Você percebe uma preocupação em dizer qual é o ponto de vista, não é verdade? Continua. Também não estamos seguindo a hipótese de Gaia de que a Terra é um único superorganismo ou coletividade de organismos. Mais uma vez você percebe a preocupação em mostrar qual é o ponto de vista. Outra coisa que você percebe é o emprego de substantivos abstratos. A ecologia é uma abstração, porque é conceito, é área do conhecimento, tá? É harmonia também, substantivo abstrato. Tecnologia é abstrato, cuidado para não misturar. O computador é concreto, a tecnologia é abstração. Tá? Essa imagem é uma imagem conceitual, não é uma imagem visual, tá? Ok? Também é abstrato. Hipótese abstrato, tá? Coletividade, substantivos que terminam com dade são abstratos. Estou marcando de azul aqui por enquanto palavras que são substantivos abstratos até agora. Vamos continuar. Então ele fez duas frases negativas. Primeira frase negativa, nós não estamos pensando assim. Segunda frase negativa, nós também não estamos pensando assim. Em vez disso, então agora ele assume o ponto de vista dele. Não é aquilo, nem é aquilo, é agora o quê? Em vez disso, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. Eu gostaria, né? Ainda tem uma marca subjetiva aqui, ó. Eu gostaria de propor uma reflexão. Reflexão substantivo abstrato, olha aí. Vamos ver qual é a proposta dele. Para dar início a essa ecologia das máquinas, precisamos primeiro voltar ao conceito de ecologia. Seu fundamento está na diversidade, já que é apenas com biodiversidade ou multiespécies, que incluam todas as formas de organismos, até mesmo bactérias, que os sistemas ecológicos podem ser conceitualizados.
A fim de discutir uma ecologia de máquinas, precisaremos de uma noção diferente e, em paralelo com a biodiversidade, uma noção a que chamamos tecnodiversidade. Parou um pouquinho, vamos voltar aqui. Eu vou de azul novamente para marcar abstratos. Olha, ecologia, conceito, fundamento, diversidade, biodiversidade, multiespécies, que é conceito, não é a coisa concreta, formas de organismos, formas aqui são conceituais, sistemas, ecologia de novo, tá? Noção, abstração, biodiversidade outra vez, noção, tecnodiversidade. A quantidade grande de abstratos aqui já nos leva com certeza para um texto dissertativo. Agora resta a gente decidir se é o dissertativo informativo, aquele expositivo só mesmo para transmitir conhecimento, ou se ele assume ponto de vista. Por enquanto você viu que ele assume, não é? Ele começou negando o que não pensa para depois dizer o que ele pensa. Ele gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. E ele vem apresentando a proposta dele, né? E aí ele quer voltar ao conceito de ecologia e ele explica de novo, então, o que é o fundamento da ecologia. O fundamento da ecologia é a diversidade, tá? E a fim de discutir uma ecologia das máquinas, precisaremos de uma noção diferente, em paralelo com a biodiversidade. Aí ele propõe, olha a proposta, né? Tecnodiversidade. A biodiversidade é um correlato da tecnodiversidade, uma vez que sem esta, né, sem a tecnodiversidade, só testemunharemos o desaparecimento de espécies diante de uma racionalidade homogênea. Tomemos como exemplo os pesticidas, que são feitos para matar certa espécie de insetos, independentemente de sua localização geográfica, precisamente porque são baseados em análises químicas e biológicas. Sabemos, no entanto, que o uso de um mesmo pesticida pode levar a diversas consequências desastrosas em biomas diferentes. Ele está construindo uma analogia com a biodiversidade, extinção de espécies ou ameaça de espécies por aplicação de pesticidas. Antes da invenção dessas substâncias, empregavam-se diferentes técnicas para combater os insetos que ameaçavam as colheitas dos produtos agrícolas. Recursos naturais encontrados na região, por exemplo. Ou seja, havia uma tecnodiversidade antes do emprego de pesticidas como solução universal. Os pesticidas aparentam ser mais eficientes a curto prazo, mas hoje é fato bastante consolidado que estávamos o tempo todo olhando para os nossos pés quando pensávamos em um futuro longínquo. Podemos dizer que a tecnodiversidade, em essência, uma questão de localidade. Localidade não significa necessariamente etnocentrismo ou nacionalismo, mas é aquilo que nos força a repensar o processo de modernização e de globalização que nos permite refletir sobre a possibilidade de reposicionar as tecnologias modernas. Você percebe que ele tem uma avaliação, não é, pessoal? O texto dele faz uma avaliação. Ele avaliou a nossa postura inicial com os pesticidas como se eles fossem solução. E agora ele mostra como eles aparentam ser mais eficientes a curto prazo, mas não a longo prazo. O texto está fazendo avaliação, juízos de valor, crítica. Esse texto é argumentativo. Ele não é expositivo, tá? Então o item é falso. Vamos adiante? No item 2, ainda com base nesse texto, conclui-se. E você se lembra, né, que conclui-se permite as inferências, permite você acessar ideias subentendidas do texto, tá? Conclui-se das ideias do texto que o autor concorda com a imagem de que se tinha da tecnologia no fim do século XVIII. Oi? Gente, ele concorda com isso? Não, ele começou negando lá, ó, não estamos pensando assim como era no final do século XIX, também não estamos assim, hipótese de Gaia, não. Em vez disso, ó, ele faz a proposta diferente, tá? Item falso. 3. Consoante, conforme as ideias do texto, a proposta de uma ecologia das máquinas baseada na noção de tecnodiversidade leva ao reconhecimento de múltiplas racionalidades. Se você olhar no texto, ele tinha falado nessa direção mesmo, né? Ele tinha falado, não foi? Vamos conferir? De múltiplas racionalidades. Aqui, olha,
comigo aqui. A biodiversidade é o correlato da tecnodiversidade, uma vez que sem esta testemunharemos o desaparecimento de espécies diante de uma racionalidade homogênea. Pessoal, é um pressuposto lógico da linguagem que, se você está dizendo que é problemático seguir uma racionalidade homogênea, porque isso vai fazer desaparecer espécies. Olha só, comigo aqui olho no olho, vem cá. Se eu digo que seguir uma linha de racionalidade homogênea vai fazer desaparecer espécies, então, olha o pressuposto lógico. Racionalidade homogênea, desaparecimento de espécies. Qual o contrário de homogêneo? Múltiplo, variado, heterogêneo. Então a gente já pega pelo pressuposto lógico do contrário. Se uma é homogênea e leva ao desaparecimento de espécies, o que o nosso texto propôs? Uma tecnodiversidade. Em vez de você apostar as fichas só em pesticidas, você apostar em uma variedade maior de opções de combater pragas, não só numa. Em vez de ser homogêneo, você seguir uma variedade, então a racionalidade heterogênea, múltipla, segundo o texto, seria uma via que evitaria o desaparecimento de espécies. Então, de novo, num pensamento homogêneo, desaparecimento de espécies é o mais razoável de ocorrer. Aí, na outra direção, de uma racionalidade múltipla, você teria um resultado diferente, não teria o desaparecimento de espécies. Legal? Aqui na questão, vamos lá? Então, consoante as ideias do texto, professor, não teria que estar escrito? Aí é que eu te falo. Pode estar escrito, pode estar escrito. O que ele está falando na questão pode estar escrito. Ou pode estar pressuposto. E o que é pressuposto, Márcio? Pressuposto é condição lógica de verdade. Como assim, professor? Condição lógica de verdade. Tá? Aqui no olho, vem cá de novo. Como eu te falei, se o lado de racionalidade homogênea traz o desaparecimento de espécies, a gente já vai pensar no oposto, que não for homogêneo, vai ser heterogêneo, possivelmente vai evitar o desaparecimento de espécies, tá? Por isso, esse é um pressuposto lógico. Na questão aqui de novo. Então, a proposta de uma ecologia das máquinas, baseada na noção de tecnodiversidade, leva ao reconhecimento de múltiplas racionalidades. Isso é verdade, tá? Por causa do pressuposto lógico que está presente na racionalidade homogênea, por um lado, né? No outro lado, a múltipla racionalidade. 4, comigo. Conceito de tecnodiversidade apresentado no texto visa situar as tecnologias modernas em termos de localidade. Por que você pode... Vamos ver se isso é verdade, né? Então veja aqui. Tomemos como exemplo os pesticidas. São feitos para matar certa espécie de insetos independentemente de sua localização geográfica. Espera aí. Ele está dando exemplo com os pesticidas, exemplo de quê? Exemplo de uma racionalidade homogênea, como se uma solução fosse viável para tudo, sem você levar em conta que cada localização pode ter a sua especificidade. Então, os pesticidas entram como exemplo de que você vai matar uma certa espécie de insetos independentemente da localização, precisamente porque são baseados em análises químicas e biológicas. Aí ele vem com no entanto. O que é no entanto? É uma direção diferente do que você tinha visto antes. A direção diferente é: sabemos que o uso de um mesmo pesticida pode levar a diversas consequências desastrosas em biomas diferentes. Olha a ideia da localidade, tá vendo? Tá? Então, para biomas diferentes, você agora consegue captar a ideia pressuposta. Para biomas diferentes, o ideal é usar pesticidas diferentes, e não o mesmo pesticida que é racionalidade homogênea. Interessantíssimo, né, pessoal? A questão aqui é verdadeira, tá? Na tecnodiversidade, você vai ter diversidade de técnicas e tecnologias modernas, né, para cada localidade ter algo adaptado à sua realidade. Interessante, né?
5. O texto recomenda, palavra forte, né? Recomenda a infalibilidade dos pesticidas como solução universal. Você acabou de responder na questão anterior que não, né? Não é universal, é adaptado a cada localidade. Então, item falso. E 6. O texto estende a noção de risco de extinção do campo biológico ao campo tecnológico. Sim, ele estende. Isso é transferido aqui comigo na tela. É transferido, tá? Assim como você tem espécies biológicas que ficam ameaçadas de extinção, existem técnicas também, como ele relatou que antigamente, quando não havia pesticidas, existiam técnicas usadas técnicas diferentes em cada localidade, porque a cada realidade diferente eram desenvolvidas técnicas diferentes. Mas agora, quando você usa o pesticida universalmente, aquelas técnicas que antes havia para cada localidade tendem a desaparecer. Risco de extinção na tecnologia, como também risco de extinção na espécie biológica. Interessantíssimo esse texto, não é mesmo? Pessoal, nosso curso vai continuar com grandes emoções na análise de tipos textuais, na análise de gêneros textuais também, tá? Vamos falar de gêneros bem importantes e dos tipos de discurso e transformação. Vai ser importante compreender a transformação entre discurso direto e discurso indireto, porque isso depois vai ser aplicado na reescritura de textos, ok? Então fiquem firmes, sigam conosco, contem com a equipe Gran Cursos Online. Um abraço do professor Márcio e até breve.